Boa tarde. Boa tarde. Foi uma boa tarde, presidente, mas não foi digno realmente das lideranças que nós temos aqui, né? Ainda mais no Rio Grande do Sul. Então vamos fazer o seguinte, eu vou contar até três. Vou contar até três. No já você responde com boa tarde bem fácil, pode ser? Atenção. 1, 2, 3. Já! Não era no já que a gente tinha combinado o boa tarde? Presidente, muito obrigado pela chamada, pelo convite. Em seu nome eu cumprimento todos que compõem essa mesa de honra, essa mesa diretora. Cumprimento a todos, estando aqui nessa cidade maravilhosa que é Gramado, que é referência nacional quando se trata de turismo. Rio de Janeiro, quando se trata de praia, e Gramado, quando se trata de serra. Não é? E voltar ao Rio Grande do Sul, esse estado portentoso, realmente é muito bom, fico muito feliz em estar aqui. Inclusive um filho hoje tem estudando aqui na PUC de Porto Alegre. Então, muito bom estar aqui, vou até aproveitar, presidente, para revê-lo. Por que foi que eu fiz com que vocês respondessem o boa tarde na hora errada? Porque eu aumentei o volume da voz e a entonação no 3. E depois no boa tarde eu falei assim, ó, revisando, ouvindo bem, escutando. Eu vou contar até 3 e no já se responde com boa tarde, bem fácil. Ficou para o receptor o 3 e o boa tarde. E eu propositalmente dei um ênfase no 3. 1, 2, 3, vocês responderam e eu já, propositalmente. Isso significa que eu tenho um controle de comunicação. Isso significa também que se nós adquirirmos o controle da comunicação pessoal, nós podemos influenciar, convencer, persuadir muito mais. Mas muito não, muito mais. E muitas vezes não ficamos atentos a essas questões tão simples que podem fazer uma enorme diferença. Pediu a Aguiar para colocar a tela inicial, por gentileza lá, Aguiar. O tema que nós vamos trabalhar aqui com vocês, acho que faltou aí o meu passador, né? O tema que nós vamos iniciar com vocês, comunicação, oratória e performance para líderes sindicais. E como o assunto é comunicação, oratória e performance para líderes sindicais, eu vou pedir uma gentileza para iniciar. Eu vou pedir, pega lá, por favor, eu vou pedir que você, por favor, fique em pé um instante. Por favor, vamos levantar, vamos ficar em pé, por gentileza. Muito obrigado. E agora que você levantou, agora que você ficou em pé, você tem agora 10 segundos para apertar a mão de 10 pessoas em 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. Muito obrigado, pode sentar, muito obrigado, pode sentar. Agora que você está sentada, que você está sentado, por gentileza, agora que você sentou, por gentileza, dá só uma olhadinha para a cara do seu vizinho agora. Ó. É outro semblante. É ou não é? É ou não é? Comunicação é ação e reação. Eu espero, nesse nosso bate-papo, poder contribuir com você para que a sua comunicação ela se torne ainda melhor. Eu espero, nesse bate-papo, contribuir com você para que a sua performance se torne ainda melhor. Nessa área eu tenho 30 anos de estrada. Veja que a faixa etária das mulheres aqui é 17, 18 anos e médio, na verdade. Né? 17, 18. Eu tenho 30 anos só trabalhando na questão da comunicação. Então, espero com isso conseguir contribuir com você. Eu quero agradecer inicialmente à CSB pelo convite. Presidente Eliane, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Presidente Neto, todos compõem a diretoria. Ao André, que responde pela CSB aqui no Estado. E, claro, agradecer a cada um de vocês que fazem parte da CSB. E, claro, sem público não existe orador. Portanto, fica o meu agradecimento desde já e agradecimento especial a todos que compõem essa mesa de honra. Agradecer à Escola, nós fazemos parte da equipe de professores da Escola. A doutora Viviane, a nossa diretora, e o professor Dr. Gerson Marques de Lima nos convidou. E quero
iniciar pedindo que você escolha uma palavra apenas dentre as que vão aparecer aqui na tela. Só uma palavra. Eu vou passar algumas palavras, expressões, algumas frases, que naturalmente dizem respeito à questão da comunicação, da oratória e da performance. E a equipe já está ali pronta para apagar a luz, não é? Pedir o Aguiar para dar um play, e a luz pode ser apagada, para a gente observar melhor. Play e som. Tudo apagado. Escolha uma palavra. Luz. Agora que você escolheu uma palavra, eu vou pedir que você converse com seu vizinho durante apenas 30 segundos. Diga ao seu vizinho, por favor, que palavra você escolheu e por quê. Bate-papo rápido. Vizinho, eu preferi escolher a palavra tal, por isso, em uma frase. Está valendo. Está valendo. 30 segundos. Segundos depois, não importando a palavra que você escolheu, provavelmente essa palavra vai lhe chamar mais atenção quando nós falarmos aqui, e provavelmente é uma palavra que, se você ficar atento e na relação que ela tiver, que nós vamos ver aqui, pode lhe ajudar de forma muito especial durante as técnicas diversas que serão passadas aqui. A minha contribuição é no sentido de você melhorar mais ainda a sua comunicação, e eu falo melhorar mais ainda porque se você não tivesse uma boa comunicação, você não estaria aqui, porque aqui é um grupo de líderes, evidentemente. Por isso todos têm uma boa comunicação. Agora, eu, você, todos nós podemos melhorar mais ainda, claro, o nosso perfil comunicacional, a nossa performance e assim por diante. Objetivo nosso aqui é de apresentar técnicas de comunicação estratégica e oratória capazes de impulsionar a performance do líder sindical para influenciar pessoas e, consequentemente, manter e conquistar direitos. Até porque numa mesa de negociação, a comunicação tem que ser estratégica. Aliás, na mesa de negociação ou em casa para negociar com a mulher, com o marido, né? Comunicação também estratégica. E algumas dicas simples serão trazidas aqui, que muito provavelmente vão ajudar você a, logo depois da palestra, já começar a usar a seu favor. Quem se comunica bem, se relaciona bem. Quem se relaciona bem, tende a viver melhor. É uma ferramenta fundamental a comunicação. Não é à toa que no início era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Diz o best-seller Bíblia, não é? E se aquele cara tem 2,3 bilhões de seguidores, e não é só na internet, não é só na rede, seguidores que fazem toda uma trajetória de vida seguindo, provavelmente muita coisa que ele falou tem razão. E por isso se tornou o maior comunicador, o maior orador de todos os tempos, que é o J. Cristo. Pois bem, vamos nos inspirar em alguém, de repente se inspirar em um grande orador que você conhece para aperfeiçoar a sua comunicação, aperfeiçoar a sua performance e, como líder sindical, usando da oratória, aumentar o seu poder de influência.
influência é igual a convencimento mais persuasão. Só que nós vamos ver a diferença daqui a pouco entre convencer e persuadir. Nós vamos ver alguns aspectos bem simples da comunicação, como, por exemplo, uma pausa, que é algo tão simples, mas muitas vezes não temos condições de fazer uma pausa sequer, devido às tensões. Portanto, nós vamos trabalhar algumas questões aqui da comunicação que podem ajudar você. E nós vamos treinar algumas delas. Treinar em loco, treinar aqui e agora. Parte 1, nós dividimos em duas partes. A parte 1, vamos tratar de noções conceituais de comunicação, oratória e performance para líderes sindicais. Nós vamos trabalhar isso. Vamos dividir em 3 partes: comunicação, oratória, performance. Bom, começamos fazendo aquela vivência de comunicação. Nos levantamos, cumprimentamos uns aos outros e serviu para 2 coisas. Primeiro, para lembrar que a comunicação realmente tem energia. Nós somos energia e a comunicação pode fazer que essa nossa energia ela seja mais elevada ou menos elevada. Entusiasmo, compromisso. A energia que eu falo é nesse sentido. Mas se biologia é o estudo da vida, se geografia é o estudo da Terra, comunicação significa tornar comum pensamentos, sentimentos, via mensagens, através de ações verbais e não verbais. E se a gente tem consciência disso, isso pode nos ajudar a comunicar melhor. Esse é o nosso objetivo aqui. Pois bem, comunicação, portanto, no campo da linguagem humana, pode ser conceituada assim, significa tornar comum entre 2 ou mais pessoas pensamentos e sentimentos através de ações verbais e não verbais, objetivando a princípio a compreensão humana e em seguida a influência. Porque a compreensão, o entendimento são para os liderados. O grupo de líderes tem que não só se fazer entender e entender, mas tem que influenciar. E a comunicação persuasiva. A retórica seria o estudo das técnicas para comunicar, escrevendo ou falando persuasivamente. E a gente vai trabalhar nesse sentido, comunicação com persuasão. Aristóteles, que se considere-se ainda Aristóteles super atual. Para que haja comunicação, 3 elementos são fundamentais: aquele que fala, do que se fala e para quem se fala. Mas é claro que além do falante e do ouvinte da mensagem, estamos a tratar aqui do canal natural chamado palavra. Por isso, nós vamos falar aqui também do poder da palavra. Eu vou fazer um exercício aqui, uma demonstração em loco do poder da palavra, porque às vezes não entendemos bem como é que funciona esse poder. Nós vamos trabalhar nesse sentido. Claro que nós passamos mensagem para o ouvinte para termos o feedback, a resposta que queremos. Além de levar em consideração o ambiente, nós temos que trabalhar a nossa linguagem juntamente com a linguagem dos nossos ouvintes, do outro que está na linha de negociação. Vamos imaginar que tem alguém aqui do Sindicato dos Engenheiros, aqui, pronto. Vamos imaginar que fosse uma palavra aqui, que fosse uma mensagem para engenheiras e engenheiros. Eu poderia fazer assim, já que é para engenheiros e engenheiros, eu poderia usar um pouco de engenheirês. Claro, vou falar a minha linguagem, mas falo também um pouco da linguagem dos ouvintes. Então vamos imaginar a seguinte cena. Grupo de engenheiras e engenheiros, eu podia fazer assim para tratar do tema mensagem. Olha só. Senhora presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, mesa diretora, engenheiras e engenheiros, muito boa tarde. É com grande satisfação que aqui estou para falar a respeito da construção da mensagem. Uma mensagem, para ser bem construída, tem que ter uma base sólida. Esse alicerce é a informação, é o conhecimento. E a estrutura da mensagem tem sustentação em 3 pilares fundamentais. O pilar da introdução, o pilar do desenvolvimento e o pilar da conclusão. Engenheiro e engenheira, além de eu usar a minha própria linguagem, que claro, eu tenho que usar a minha linguagem, eu souber adaptar com um pouco de engenheirês, que eu pesquiso no Google, que eu pesquiso conversando com o presidente do Sindicato dos Engenheiros,
Claro que ele já estava rindo ali, né? Claro que vai conquistar muito mais. Simples assim, mas muitas vezes o óbvio nós não aplicamos. Esta é uma reflexão logo de início, que a gente procure, sim, ao nos comunicarmos, levarmos em consideração os nossos ouvintes, mais ainda. Às vezes isso não acontece. E aí eu vou pedir à organização para apagar só essa luz aqui da frente, por gentileza, pedir às meninas da organização, e vou pedir eu a Guiar para dar só um play para a gente ver o que é ruído de comunicação. Vamos observar? É um vídeo breve, 1 minuto. Valendo, Aguiar, play. Obrigado por voltar. E vocês viram a frase que tem no final: com tu mama te comunicas bem melhor. Sim, a comunicação do homem é diferente da comunicação da mulher. Você está negociando com o diretor ou com a diretora? É diferente, a começar pela quantidade de palavras, porque o homem, o macho da espécie, segundo pesquisa de Harvard nos Estados Unidos, curso de antropologia, o homem fala em média de 2 a 3 mil palavras por dia, e a mulher fala um pouco mais. Segundo a mesma pesquisa, enquanto o homem fala de 2 a 3 mil palavras por dia, a mulher falaria de 6 a 7 mil palavras por dia. O homem é mais objetivo, a mulher é mais detalhista. Você está negociando numa mesa, a mesma negociação é com homem, com mulher. É claro que a líder, ela acaba aprendendo a ser objetiva. Mas o padrão não é esse. O padrão de comunicação feminino é de mais detalhes. E aí você pode pensar nisso. Quem é casado, não estou falando das casadas, dos casados. Quem é casado aqui? Então, rapaz, nós temos que pensar no seguinte. Quando chegamos em casa, né, à noite, a nossa cota, André, pode ter acabado. Mas a delas não. Portanto, nós temos que ouvir para o bem das relações. E não é ouvir, não, é ouvir bem. Porque se ela fala assim, bem, está ouvindo o que eu estou falando? Aí você fala, Ela fala como? Pois repita. E eu vou dizer uma coisa, né? Então, para se relacionar bem, você tem que se comunicar bem. Você quer falar bem? Quero. Aprenda a ouvir. Nós temos que aprender a ouvir. Ouvir bem, é diferente de ouvir. Ouvir assim, estou ouvindo alguma coisa. O que é que estão dizendo? Não consigo entender. Está ouvindo, mas não está ouvindo bem. Como é que está o nosso exercício da audição? Nós temos que aumentar o nosso poder de percepção. Porque ouvindo bem, a gente tem muito a ganhar. Ficamos logo pensando naquilo que queremos dizer. Acabamos tendo dificuldade nesse sentido. Portanto, nós temos que aprender a perceber, a ouvir melhor, a ver melhor, a sentir melhor o ambiente. Isso, então, é uma dica inicial que nós já trazemos aqui. Ali nós tínhamos um ruído de comunicação. O paizão não conseguiu entender a mensagem do filhão. Evitemos ruídos de comunicação, portanto. Nos comunicamos de 2 formas básicas, através de palavras e através de tudo aquilo que não é palavra, mas que tem força para passar a mensagem. Ou seja, a comunicação verbal e a comunicação não verbal, que inclui, inclusive, o visual. Não é? Para falar dessa comunicação verbal e dessa comunicação não verbal, eu vou pedir uma gentileza. Eu preciso aqui na frente, não vão falar nada, só vão ser aplaudidos. Eu preciso aqui na frente de uma voluntária e 2 voluntários. Quem vem aqui na frente para ser aplaudido, só vão participar de uma cena aqui, sem maiores problemas e prejuízos, só para serem aplaudidos. Quem vem então? 2 voluntários, já temos um voluntário, cadê os aplausos?
Prazer. Guinaldo, obrigado, Guinaldo. Mais um voluntário, cadê os aplausos? Marcelo, obrigado, Marcelo. Pronto. Pedi, então, o Aguinaldo para ficar desse lado, pedi o Marcelo para ficar daquele, olhando para o outro, por gentileza. Bom, como o Aguinaldo veio primeiro, não é? Eu vou pedir ao Aguinaldo que escolha uma dama para ficar ao seu lado. Escolha uma dama para ficar ao seu lado, né? Só para ficar ao lado do Aguinaldo, viu? Então escolha uma mulher para ficar do seu lado. Pronto. Ecleísa. Ecleísa. Ecleísa, com CLA, né? Ecleísa, cadê os aplausos? Junto do Aguinaldo, por gentileza. Bem-vinda, tudo bom? Pode ficar lado a lado com ele, olhando para mim. Comunicação verbal, do verbo, da palavra, e comunicação não verbal, que muitas vezes não ficamos realmente perceptivos a ela. Vamos imaginar nesse momento que estamos numa maravilhosa catedral, e daquele lado os noivos, aplausos para os noivos! Deste lado, o Padre Marcelo, que não é Rossi. Cadê os aplausos, Padre Marcelo, que não é Rossi? O pastor Marcelo, não é? Padre ou pastor Marcelo. De repente, devagar, bracinho dado, né, Aguinaldo, assim, bracinho dado, aqui, mas só isso, viu? Aqui, pelo menos, só isso aqui. Né? De repente, devagar, diante de todos os convidados aqui presentes, lá vem os noivos ao som da marcha nupcial. Aplausos para os noivos! Mais aplausos para os noivos! Precisaria de alguma palavra para a gente notar que aqui se trata de um casamento? Não. A comunicação não verbal, visual, sonora, por si só, iria nos indicar. Agora, muitas vezes, ficamos atentos à comunicação não verbal apenas em ocasiões mais solenes. Mas em casa, você que tem filho adolescente, tem que perceber o comportamento dele. Tem que ouvir melhor, ver melhor. No escritório, na empresa, no sindicato, nas negociações sindicais. Nós temos que ver, temos que ouvir melhor, perceber melhor. O não verbal é fundamental. Muitas vezes, só quando é uma cena como essa, que nós nos atentamos à questão do não verbal. Então fica mais essa reflexão. Como é que está a nossa percepção da comunicação não verbal, que é tão importante? Muitas vezes temos que salvar uma vida de um adolescente em depressão que pode suicidar. Que diga o Setembro Amarelo. Então temos que pensar nisso. Serve para viver melhor, para negociar melhor, para trabalharmos melhor. Eu quero os aplausos para os nossos atores globais. Muito obrigado, obrigado Marcelo, obrigado Aguinaldo, obrigado. Ah, o beijo da noiva, né? Aí eles vão decidir como é que vão fazer. Pois é. Muito bem. Como influenciar pessoas? O que é retórica, o que é oratória e o que é eloquência? Simples assim. A retórica é a técnica. A oratória é a prática. E a eloquência? A eloquência significa dom da palavra. Então nós temos essa diferença entre oratória, retórica e eloquência. Ora, nós muitas vezes, para convencer ou para persuadir, nós temos que usar as técnicas de comunicação, de oratória corretas. Muitas vezes nós temos que praticar antes, que treinar antes de chegar à mesa de negociação. Se um treino é performance, arte performática. Como se treina muitas vezes para um casamento, tem um treinamento para saber entrar na igreja, tudo direitinho, tem que treinar antes da negociação. E não é só em cima da data base não, vai treinando. É só contratar os cursos de comunicação verbal do Instituto Carlos Conce, a gente vai lá e ajuda você a treinar. Mas se não der, treine do mesmo jeito. É importante lembrar que a eloquência, que é o dom da palavra, é coisa para raras pessoas na humanidade. Nós estamos aqui para adquirir o domínio da técnica. Nós podemos adquirir.
Por exemplo, como foi que eu comecei aqui a fala? Eu podia ter começado assim: pessoal, muito boa tarde, satisfação estar aqui com vocês, presidente Eliane, diretoria, senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos falar sobre comunicação. Foi assim que eu comecei? Não! Eu enalteci, porque tenho que enaltecer, a cidade de Gramado e o estado do Rio Grande do Sul, até porque é uma cidade realmente maravilhosa e o estado é portentoso. Então eu tive esse cuidado, é tão simples, que pode fazer enorme diferença. Você reconhecer o que tem de bom, muitas vezes no lugar, no outro, e assim por diante. Técnica simples, muitas vezes vamos direto ao ponto. Aí, muitas vezes, direto ao ponto não funciona. Os rapazes sabem disso, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, Qual é a diferença entre convencimento e persuasão? Eu vou dar agora 45 segundos para você, com o seu vizinho, discutir a diferença entre convencer e persuadir, que é fundamental para líderes sindicais. Qual a diferença entre convencimento e persuasão? 45 segundos de bate-papo, fica à vontade. Qual a diferença entre convencer e persuadir? "45 segundos depois, qual a diferença entre convencimento e persuasão?" A diferença entre convencimento e persuasão está na seguinte dualidade: razão e emoção. Era uma vez um primo rico e um primo pobre. O primo rico saiu da cidade do interior, o pai dele saiu, se tornou médico. Eu estava conversando com o nosso presidente do Sindicato da Saúde, né, aqui do estado do Rio Grande do Sul, Márcia. E aí, o filho, então, queria seguir a carreira do pai, de médico. Aquele amigo irmão, que era o primo dele, o primo pobre, começou a fumar com 14 anos de idade. Rapaz, não faça isso, primo. Faz mal à sua saúde. Olha aqui a carteira de cigarro, né? O maço de cigarro aqui. O Ministério da Saúde diverte. Fumar faz mal à saúde. Uma abordagem lógica e universal. Ele disse: é verdade, primo, mas todo mundo vai morrer um dia mesmo, eu prefiro ir fumando meu cigarrinho. 5 anos depois, 6 anos depois, o primo já não batia bola como antes. O primo que fumava. E aí, o primo da cidade, começando medicina: olha, eu falei com meu pai, vem para Porto Alegre, vai para Porto Alegre, né? E lá a gente vai fazer os exames diversos para que você consiga ver o que está acontecendo com você. No outro final de semana, após a ida do primo para a capital, para Porto Alegre, eis que o primo rico chega com o resultado. Está vendo essa mancha aqui no seu pulmão? Isso aqui é câncer. E no dia que você começar a escarrar sangue, meu primo velho, faz uns 3 meses que eu venho escarrando sangue. Então é caixão e vela preta. Vai lá na funerária do seu Sebastião e encomenda o caixão para daqui 6 meses. Primo velho, se eu parar agora, tem chance. Opa, no primeiro momento havia convencimento. O primo do interior, ele sabia que fazia mal à saúde, ele estava convencido disso. Mas ele simplesmente, sabendo que o primo rico tinha razão, ele tendo certeza disso, a partir de mensagens universais que vai do Ministério da Saúde, ele, tudo bem, todo mundo vai morrer um dia, mas quando foi-se além da razão, do cartesiano, não é? Quando foi além do positivismo, da abordagem positivista, e se trabalhou com a emoção de forma particular, aí o primo falou: e se eu parar agora? Eu paro. Então aí houve não só convencimento, como houve adesão, como houve a ação de parar, houve persuasão.
Muitas vezes achamos que convencemos e paramos por aí. Por isso que uma eleição se ganha no último dia, muitas vezes, né? Porque enquanto não houve ação, não temos a persuasão. Por isso que é tão importante as últimas 24 horas. Às vezes a pessoa está convencida que a Márcia é a melhor candidata. Mas de repente, no virar, né, da noite, aí eu não vou falar aqui se essa persuasão ela é lícita ou ilícita, aí é outra história. Aí é outra história, tá? Mas persuasão tem a ver com ação. Então precisamos, como líderes, não só convencer, precisamos persuadir. E podemos fazer isso com várias técnicas, falando bem, falando com mais, digamos assim, vigor, falando com organização de ideias e assim por diante. Bom, e para concluir a primeira parte, performance. Há máscaras e máscaras. Evidentemente que você às vezes tem papéis e papéis, papel de pai, papel de mãe, papel de profissional e assim por diante. Mas muita gente não tem realmente a ideia de quanto é importante uma boa performance. Eu gostaria de um voluntário, ou voluntária para vir até aqui, e vai usar a tribuna só para dizer o seguinte: e com vocês, o professor Carlos Conce. Só isso. Nós vamos fazer essa cena 3 vezes e vamos ver 3 atuações diferentes. Quem gostaria de usar aqui a sua voz para... Temos uma voluntária, cadê os aplausos? Obrigado, teu nome? Prazer, Ivanise. Ivanise, por favor, pode subir aqui. O microfone está funcionando aqui, não está? Tranquilo? Então, pedi a Ivanise, né? Ivanise nisso, para chamar aí 3 vezes o professor Carlos Conce. Cena 1, vou ficar ali, tá? Você vai me chamar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E com vocês, o professor Carlos Conce. E com vocês, o professor Carlos Conce. Eu amo você! A não ser que seja uma palestra muito motivacional, né? Mas 95% pelo menos não é assim. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Ok? Então, uma postura possível seria a seguinte, ó. Cena 3, eu vou sentar, Ivanise. Posso sentar? Foi isso que ele disse? Ok. E com vocês, o professor Carlos Conce. Obrigado, Ivanise. Pode sentar. Muito obrigado a todos. Pessoal, boa tarde. Novi, boa tarde. Como já foi dito, meu nome é Carlos Conce. Eu nasci em The United States of interior do Ceará. Né? Então, a terceira fala, eu fiz como recomendo os fisioterapeutas. Só isso. Sentado adequadamente, me levantei com a postura correta, ereta, né? Não fui de Clark Kent, né? Não fui de Clark Kent. Aqui, ó. Eu preferi no terceiro momento, e de super-homem, você tem que ir de Mulher Maravilha, no sentido da postura, como recomendo o fisioterapeuta. Essa é a postura. Perna na frente, a perna vai primeiro, cumprimenta antes. E se ficar um pouco assim, artificial no início? Mas claro que pode ficar. Imagine a primeira vez que você pegou no automóvel para passar em pé na embreagem e passar a marcha. É claro que no início, o processo de ensino-aprendizagem, exige essa adaptação, até ficar natural. É uma técnica nova. Então, essa consciência da postura é fundamental. Você sentar adequadamente, como recomendo os fisioterapeutas, os ortopedistas, você se levanta, se ergue e coloca a perna na frente aqui, ó. A perna na frente aqui, ó. Perna na frente aqui, ó. Fica diferente. Você estaria muito mais pronto para ouvir o da cena 3, provavelmente. Então, nós temos que assumir isto. Temos que assumir os líderes que somos. E essa fisiologia, o que você transmite com expressão corporal para o seu ouvinte, faz muita diferença, diria Humberto Eco, em sua obra Psicologia do Vestir.
Humberto Eco escreveu O Nome da Rosa, se tornou um filme em Hollywood, com Sean Connery, e Humberto Eco é um dos grandes estudiosos da comunicação humana envolvendo a fisiologia, que está no andar de cima há aproximadamente 2 anos. Então, é claro que o que você apresenta aqui em termos visuais é fundamental. Carlos Conce, para mim, o que vale é o que tem por dentro. Tudo bem, mas é porque as pessoas não conseguem ver. Vem primeiro o que tem por fora, né? Você tem que cuidar, só isso, cuidar, nada demais. Então, vamos estudar aqui performance. Também temos que ter cuidado com o seguinte, ó. Performance está ligado ao comportamento e performance é atuação, desempenho. Aurélio Buarque de Holanda. Também no dicionário Aurélio encontramos assim, ó. Performance, espetáculo no qual o artista fala e age por conta própria. A primeira, e nós temos a primeira assertiva, as primeiras palavras do líder sindical. Pessoas reais, na vida real. No segundo momento, nós temos a teatralização do ator, que é diferente. Não é? Nós temos a arte dramática, que é do ator, e fica horrível. Eu já vi palestrante aqui de ator aqui na frente, fica horrível o negócio. As pessoas se sentem até mal. Existe também, além da arte dramática, a arte performática. Ou seja, nós temos que cuidar da forma de andar, da forma de vestir, da forma de olhar, para interagirmos com os nossos ouvintes, e assim por diante. Diferente, a arte dramática é do ator, do drama, da ficção. Líderes, pessoas reais na vida real, têm que cuidar do que vestem. Né? Por exemplo, com 7 anos de idade, isso, portanto, faz muitos anos, eu fui Dom Pedro I, lá na escola, Fortaleza. Botaram aquela fardinha de Dom Pedro I, aquela espada de plástico, aquele cavalinho, cabeça de plástico e cabo de vassoura, como o restante do cavalo. Colocaram um lençol azul, assim, para dizer que era o Rachipiranga. Na época era azul, não é? E aí eu saí, na minha vez, esqueci o texto, ainda bem que eu lembrei depois, Independência ou Morte. Um ator mirim, teatro amador, sem dúvida nenhuma. Mas, para negociar com Antônio Neto, presidente da CSB, né, aí é diferente, você pode colocar, por exemplo, a camisa vermelha, porque, né, lembra a camisa amarela, que lembra a CSB, a camisa vermelha que lembra a sindical. Pode levar um livro, O Capital do Marx, e um livro de oratória. Qual é o texto? Independência ou Morte? Não. Ô, querido amigo Antônio Neto, meu presidente, eu fui funcionário do Banco do Brasil com muito orgulho, e fui do sindicato dos bancários, dos maiores sindicatos desse Brasil, e na época foi fundamental. E aí fomos conversar sobre os cursos que eu ministrei na área sindical. Esse é o texto. Então tem uma performance, tem um cenário, tem uma indumentária, um figurino, tem todo um texto, tem os elementos que você leva, a espada ou um livro de Marx, o Capital. Agora, claro, você é performance, não é dramatização, pelo amor de Deus. Porque também se o outro notar que tem falsidade, que é puro teatro, que é drama, vão dizer assim, ela é muito dramática, nem acredito no que ela está dizendo. Não é assim que funciona? Mas fica essa reflexão da arte dramática e da arte performática. Então, teatralizamos? Sim e não. Como sim e não? Vamos observar? Teatralização, assim como o hipócrita, o ator, finge sentimentos que não tem, mas o ator sabe disso, seu público também. O ator que finge bem é um artista, o orador, o líder sindical, que finge bem, seria um mentiroso. O fato é que o líder sindical sincero não pode deixar de representar, segundo regras semelhantes às do ator. A ação de Cícero, Marco Túlio Cícero, grande orador romano, faz o orador parecer aquele que apareceu. Olivier Ribot, introdução retórica. Olivier Ribot trata da performance dos presidentes europeus, né, de líderes europeus. Então, é claro que a gente precisa estar com cuidado adequado quanto à nossa performance. É fundamental. Não dá para ser de qualquer jeito. Temos que ser profissionais. Você quer ir de Clark Kent ou quer ir de Super-Homem? De Mulher Maravilha? Então temos que pensar nisso. Não é? Do que nós ouvimos até agora na parte 1, será que teve alguma coisa que você achou mais interessante, que talvez sirva para você, talvez você possa usar? Algo que foi dito na parte 1, de repente pode contribuir com a sua comunicação? Eu vou pedir que durante o tempo de 45 segundos, você destaque algo que nós vimos nessa parte 1 para o seu vizinho. Pode ficar à vontade, bate-papo de 45 minutos. E aí, vizinho, o que foi que valeu para mim?
E aí, 45 segundos de bate-papo. Destaque algo que você vai levar nessa parte 1 para você usar. – 45 segundos depois, ou quase isso, né? Eu espero ter contribuído com algumas questões conceituais para que você possa, então, a partir dessa reflexão sobre comunicação, oratória, performance, melhorar mais ainda a sua atuação enquanto líder sindical. Espero ter contribuído nesse sentido. Na segunda parte, eu vou falar sobre você. Na segunda parte, eu vou falar sobre você, vou falar sobre as suas habilidades de comunicação. E quando eu falar a palavra você, o público fica mais atento, porque, opa, é comigo, né? Uma palavra que você pode usar sempre, guardar para usá-la. Então, eu vou falar sobre você e suas habilidades de comunicação. Bom, eu quero começar com uma reflexão. Quando eu filmo os meus alunos e colocamos no telão, eu faço assim, ó. Por gentileza, diga uma ou duas coisas que você gostou na sua apresentação. Ah, professor, não gostei de nada. Sabe como é? Muito difícil falar sobre a gente mesmo, porque alguns fazem assim, não querem nem ver. Ou então fala assim, eu não gostei de, opa, o inconsciente, diria Chomsky, na sua obra A Ciência da Linguagem, está dominando você. Eu pedi que você dissesse algo que você gostou, a abordagem é positiva, no sentido da psicologia positiva de Seligman, não é? Que nos diz o seguinte, Seligman, autor da psicologia positiva, o criador da psicologia positiva, nos diz o seguinte, ó, a psicologia deveria estar tão preocupada com os pontos fortes do ser humano, quanto com suas fraquezas. Nós somos tão acostumados a ver o lado negativo e o inconsciente fica 99,9% do tempo tentando destruir você. Então nós temos que desenvolver uma linguagem consciente. Consciente. Quando eu quiser falar do negativo, eu falo. Quando eu quiser falar do positivo, eu falo. Tem que positivar. Não adianta ficar olhando só para o lado cheio, seco do copo, né? Do lado vazio do copo. Tem que olhar também a parte cheia. E muitas vezes não fazemos isso. Seligman nos convida a fazer assim, ó. Seligman, da Universidade da Pensilvânia. Procure experienciar de forma positiva as suas falas. Comece falando para públicos mais fáceis, né? Procure acreditar naquilo que você vai dizer, por isso você tem que estudar, se preparar para a negociação, por exemplo, ou para aquela fala, e procure se visualizar positivamente. Se eu começar a visualizar a minha pessoa aqui na frente, falando mal, dando aquele branco, começando a gaguejar aqui na frente, de repente eu estou fazendo isso. Eu tenho que fazer a visualização positiva, tenho que me imaginar subindo aqui na frente, falando e contribuindo com os meus ouvintes, porque também a boa fala é aquela que, como diria Confúcio, né, você cumpre o seu dever, que é de melhorar a comunicação dos seus ouvintes, e faz o bem, porque melhorar a comunicação dos ouvintes é fazer o bem. Quem se comunica melhor, se relaciona melhor, vive melhor, fica mais apurado na comunicação. Então temos que pensar nisso. Pois bem, a partir de Seligman, vamos ver aqui 5 habilidades de comunicação e oratória na segunda parte da nossa fala. Habilidade intelectual e emocional, QI, quociente intelectual, QE, quociente emocional. QI de Binet ainda, em 1938, que criou o quociente de inteligência, né? E mais recentemente, Gardner Goleman, trabalhando em inteligência emocional. Mas Aristóteles já falava disso, Platão já falava dessas questões das emoções, ok? Pois bem, e a habilidade verbal, vocal e visual, que constitui os veículos da comunicação. Como melhorar isso?
Vamos começar tratando da habilidade 1, que é a habilidade intelectual. Intelectual no sentido do conhecimento. Você tem que conhecer a técnica para falar bem, e aqui a gente vai destacar a técnica do orador para falar bem. Já que não dá tempo a gente falar aqui no discurso, como conquistar os ouvintes, seria para outra ocasião. Ora, além de eu ter conhecimento do assunto, além de eu ter conteúdo, eu tenho que ter forma, a técnica. Se não, ficamos como aquele professor que nós tínhamos, que sabia o assunto. Aquele professor, ele só tinha um probleminha, ele não sabia transmitir. Quem já tem um professor assim, por favor, levanta a mão. O professor conhecia o assunto, não sabia transmitir. Bom, acho que muita gente já tem um professor assim, né? Conhecia o assunto, mas não sabia transmitir. Pois bem, tem que ter competência intelectual, mas tem que ter competência emocional, habilidade emocional para você falar bem em público. O medo de falar, muitas vezes, causa certo desastre na comunicação. Quem já domina o medo, talvez não cause certo desastre na comunicação. Eu sei que aqui, presidente, é um grupo realmente qualificado. Então, agora não serão mais voluntários, como eu fiz há pouco. Agora, eu vou escolher alguém para vir até aqui, e a pessoa que eu escolher para vir até aqui agora, vai subir até a tribuna e vai ter o tempo de 3 minutos para fazer um discurso sobre sindicalismo no Brasil hoje. Esse é o tema que você vai falar durante 3 minutos aqui na frente. Vamos ver que eu escolho para vir até aqui agora. É brincadeirinha, não vou escolher ninguém para vir até aqui. Mas se você sentir o coração acelerar, as mãos geladas, suares, teve gente que eu fui me aproximando, bonito esse auditório. Teve gente que eu fui me aproximando, começou a escrever, não tinha escrito nada até agora na palestra. Deixa eu escrever. Teve gente que eu fui me aproximando, ficou olhando a porta, mediu a distância, Então, se você sentiu o coração acelerar, as mãos gelarem ou suarem, o estômago grulhar, a respiração ofegar, você está de parabéns, você é normal. Você é normal. Numa situação como essa, de improviso, qualquer um de nós. Só que se nós desenvolvemos algumas técnicas, nós temos condições de dominar essa sensação de desconforto. Assim como é normal ter medo de falar em público, é normal dominar o medo de falar em público. E para isso eu vou trazer aqui um vídeo, pedir às meninas da organização aí para apagar a luz da frente, por gentileza, e aí pedir às meninas da organização ali para apagar as luzes, na frente, e nós vamos passar um vídeo que está dividido em 2 fases. Quais são as fases? Nós temos a primeira fase onde o medo impera, e temos uma segunda fase onde o André, extrapolando, competência aí de sobra, vai nos ajudar aí. Obrigado, Aguiar. Obrigado, Aguiar. E aí, Aguiar apagando as luzes agora. Aí o Gustavo pode dar um play aí para a gente assistir esse vídeo. Segunda fase, com coragem. Primeira com medo, segunda com coragem. Obrigado, Gustavo. Pode dar o play aí. Obrigado, Aguiar. Fase 2. Muito bem.
primeiro momento, nós temos o medo imperando, e no segundo momento, nós temos a coragem. O que é coragem? Coração para agir. No segundo momento, eram passos para trás, que podemos dar alguns passos para trás para nos prepararmos, sem problema. Mas depois nós temos que enfrentar. Não é líder? Líder tem que enfrentar. Tem que ter coragem, coração para agir. E claro que isso pode fazer a diferença. Em relação ao medo de falar em público, também equilibrar a razão e a emoção. O domínio do medo para obter êxito profissional é fundamental. O êxito profissional é de quem consegue se comunicar, atuar, vencendo o medo. E é claro e evidente que as 5 emoções que nós temos, todos nós temos 5 emoções primárias: alegria, tristeza, ira, afeto e medo. Dessas 5 emoções, a emoção que mais impacta é a emoção medo. Dominar o medo faz a diferença para quem quer ter sucesso na vida pessoal e na vida profissional. Quais são os maiores medos do ser humano? Pesquisas diversas indicam os maiores medos do ser humano. O medo mais lembrado. Segundo a Universidade de Montreal, no Canadá, pesquisa com 3.000 pessoas, perguntaram a 3.000 pessoas: de que você tem mais medo? De que você tem mais medo? 5 segundos para você pensar sem contar para ninguém. 5 segundos de algo que você tem medo. Você tem medo de quê? Pense aí, 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Quando eu vinha para cá, para Porto Alegre, entrou um jovem no avião, mas ele entrava segurando nas poltronas do avião, né? O rubor na face era tremendo. Não, que eu também não tenho medo de andar de avião, mas depois de uma certa experiência, né? Semana passada Goiânia, Gramado, agora semana que vem São Paulo, Aracaju. Então assim, a experiência vai nos ajudando a dominar esse medo. Mas é claro que existem medos diversos. 4º lugar, resposta muito dada: eu tenho medo de morrer. 3º lugar, eu tenho medo de barata. Lembraram mais do medo de insetos, sabe que eu sou afundo de problemas financeiros, ficou em 3º lugar, do que do medo da morte. 2º lugar, medo de altura. 1º lugar, 4600 entrevistados, eu tenho medo de falar em público. Portanto, se você é líder e tem medo de falar em público, você é normal. Só que assim como é normal você ter medo de falar em público, você pode dominar. É normal que você domine o medo de falar em público. Como é que você faz isso? Fazendo o curso do Carlos Conce. Como é que você faz isso? Como é que você domina o medo de falar em público? Olha, primeiro sabendo a origem do medo, né? Qual é a origem do medo? Amor próprio, autoestima. Autoestima, eu me amo, eu não quero chegar aqui na frente e fracassar, e arranhar a minha imagem, e o seu inconsciente fica mandando mensagens negativas, se der o branco, se eu gaguejar ali na frente, se eu disser alguma besteira e rirem de mim, se eu não conseguir dar conta do recado. 99,9% do tempo o inconsciente fica mandando mensagens automáticas negativas. Com um bom trabalho de comunicação oratória, você começa a responder com pensamentos programados positivos. E a gente vai começar esse processo aqui, pelo menos startar esse processo, dar início a esse processo, certo? O que causa o medo de comunicar? Primeiro, não conhecer o assunto, né? Você não conhece o assunto, fica difícil você falar, dá medo mesmo. Eu tiro por mim, se eu não conseguir estudar para apresentar um trabalho no colégio, na faculdade, claro que eu tinha medo, mas conhecer o assunto a gente já viu que não é suficiente. Antes de conhecer o assunto, tem que conhecer a técnica. Técnicas diversas que a gente vai ver aqui, inclusive a técnica para começar a dominar o medo, Além de conhecer a técnica, você tem que experienciar, porque não adianta você ler um livro, a bicicleta, parte 1, conheça o assunto, conheça a bicicleta, parte 2, técnica para andar de bicicleta. E quando você for andar, você vai cair. Você tem que experienciar. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como é que você aprende a dirigir? Dirigindo. Como é que você aprende a falar em público? Falando em público. Falando, observando quem fala bem. Porque também não é falar qualquer coisa não, porque eu ia falar qualquer coisa, qualquer um fala. Eu estou falando falar de forma persuasiva. É diferente. Pois bem, aí é bom lembrar o seguinte, que além de não conhecer o assunto, não conhecer a técnica, não ter experiência falando causa medo, também causa medo não ter autoconhecimento. Você puder participar de um curso realmente de comunicação verbal, de oratória, onde você é filmado, aqui em Porto Alegre com certeza deve ter, tem pessoas competentes demais em todos os estados do Brasil, né? Você participar para se ver no vídeo, para observar a sua performance, e para na hora da autoanálise você buscar 2 coisas positivas e 2 coisas a melhorar. Faça isso que funciona. Claro, quanto mais experiência o instrutor tiver, melhor, porque também não dá para ir aí para qualquer lugar, achar que vai melhorar e muitas vezes vai piorar a situação, né? Que eu já vi, né, piorar mesmo. O próprio instrutor começar falando do lado negativo da apresentação, aí não funciona. Então, para você dominar o medo de falar em público, você tem que saber
realmente que as causas são não conhecer o assunto, não conhecer a técnica, não ter conhecimento experiencial e não ter autoconhecimento. Procure conhecer o assunto, a técnica, experienciar e procure se conhecer falando. Fica bom assim? Pois eu quero essa aí, tá? Então é fundamental que você pense nisso. Fundamental que a gente pense nisso, ok? 3 dicas para você começar a dominar o medo de falar em público. Quando o coração acelerar, as mãos gelarem, ou suarem, ou esquentarem, às vezes as pernas tremem, o estômago começa a embrulhar, pode acontecer com qualquer um de nós. O senhor governador presente, o senhor ministro, o senhor senador, por gentileza, vá falar em nome do sindicalismo brasileiro. De repente, qualquer um de nós pode aumentar a tensão, o cérebro dá o comando para o organismo produz adrenalina jogada na corrente sanguínea, as mãos gelam, ou suam, ou esquentam, as pernas podem tremer, o estômago pode embrulhar, a respiração pode ofegar. Primeira coisa a fazer, primeira dica, seguir o conselho das nossas avós. Respire que acalma, meu filho. Respire que acalma. Você, mais técnico, eu vou dizer porque os nossos avós têm razão. Porque quando você inspira e expira algumas vezes, diriam os nossos fonoaudiólogos lá do Instituto Carlos Conce, né? Além de usar o diafragma, você, claro, vai usar os pulmões. Esse movimento pulmonar, os pulmões enchem e esvaziam algumas vezes, faz com que o coração, ele saia do processo de taquicardia e vá desacelerando. Ora, se o coração desacelera, ele remete menos adrenalina para a corrente sanguínea. Então as mãos gelam menos, as pernas tremem menos. Se você respira adequadamente, vai oxigenar o organismo, inclusive o cérebro. E o cérebro, com mais oxigênio e menos adrenalina, o que é que vai acontecer? Os neurônios vão fazer as sinapses que lhe permitem pensar com clareza aqui na frente. Olha que maravilha. Respiração. Não é? Respiração serve para quase tudo. Isso é biologia. Vamos estudar física. Se eu soltar aqui esse papel, ele sobe ou ele desce? Ele desce, né? Leis de Newton. Centro de gravidade da Terra puxa esse papel para baixo. Biologia. Se você inspirar e expirar algumas vezes, o coração vai desacelerar, sai do processo de taquicardia, remete menos adrenalina, as mãos gelam menos, as pernas tremem menos, mais oxigênio no cérebro, menos adrenalina, os neurônios começam a funcionar, e a partir dessa respiração consciente, que respirar, você respira o tempo todo, respiração consciente, você consegue sim pensar com clareza aqui na frente. Respiração como se estivesse suspirando sem exagero. Não aqui no microfone, eu fiz agora para demonstrar. Segunda dica, agora que você consegue pensar aqui na frente, segunda dica, leve para casa a segunda dica. Agora que você consegue pensar aqui na frente devido à respiração consciente. Segunda dica, concentre-se nas ideias que você deseja passar. Claro, você fez o planejamento mínimo antes. Fundamental esse planejamento mínimo. Terceira dica, comece a falar devagar. Pelo menos 90% dos casos, 95% dos casos é assim. Passa a primeira, passa a segunda, a terceira, aí você vai. Lá na frente, teve algum impacto emocional? Repete o processo. É assim que você consegue iniciar ou reiniciar a sua fala, desde que você saiba o assunto, com a respiração consciente, concentração nas ideias do discurso e com a sua fala pausada para começar. Se você conhecer o assunto, faça isso que funciona muito bem. Já sabe como começar nesse sentido emocional. E como começar no sentido do discurso. Então dá tempo de ver o discurso, mas você pode cumprimentar as pessoas e usar uma frase como: é com muita satisfação que eu estou aqui nessa terra maravilhosa, que é Gramado, para falar com vocês sobre esse tema tão importante, que é comunicação oratória e performance para líderes sindicais. É com grande satisfação. Guarda essa frase para começar o discurso. Além disso, é com grande alegria, só se for um enterro, né? É com pesar. Um enterro, um velório é com pesar. Mas fora isso, você pode guardar essa frase aí. Rapidamente para trabalhar. Finalizando essa habilidade, medo é uma coisa, respeito é outra. Você tem que ter respeito ao seu público. Você tem que dominar o seu medo. E dominar o medo do público, ou de falar em público. Pense nisso, pode fazer uma grande diferença com essas 3 dicas. E aí, eu quero agora para as 3 últimas habilidades para a gente finalizar a nossa contribuição, que são habilidade verbal, vocal e visual. Habilidade verbal, o poder da palavra. Tem gente que duvida que a palavra tem poder, tem força. Eu vou pedir uma gentileza nesse momento ao... Seu nome? Dionísio? Dionísio, nome, né? Maravilhoso, muito bem, Dionísio. De Deus grego, Deus do vinho. Olha só.
Eunice, você pode ficar em pé só um instante, por gentileza? Qual a sua altura aproximada? 1,90 quase, uma excelente altura. Eunice, qual 1,80, também uma boa altura, muito boa altura. E qual o seu peso aproximado? 90 está proporcional, 1,89, 90 está proporcional. Né? Você sabe que você tira o 1, se ele tem 1,89 e pesa 90, né? Ideal que ele pesasse 89, mas se pesa 88, 90, está peso proporcional. Pois bem, então o Dionísio, veja só, ele tem 90 quilos. Daqui, com a força da palavra, eu levantei 90 quilos. Obrigado, Dionísio, pela participação especial, nosso aplauso. Tudo bem? Força da palavra. Com a força física, eu levanto uns 30, 40, quiçá 50. Mas com a força da palavra, eu levantei 90. E você pode levantar muito mais. A palavra tem força, tem poder. Tem gente que é assim, ó, usa as palavras assim, ó. Aí, sabe, como é que são as coisas? Tá tão ruim, tudo é ruim, nada presta. Pô, meu amigo, você é o seu discurso. Nem vou falar com fulano, que aquele cara é muito pessimista. Só fala para baixo. É assim que funciona. Como é que estão as coisas? Evidentemente que os desafios são muitos, mas estamos prontos para liderar os sindicatos e nos tornarmos melhores ainda. E tornar a CSB a melhor e mais forte central sindical do Brasil. Veja que isso faz a diferença. Essa energia faz a diferença. Muitas vezes as pessoas não têm noção do poder da palavra. Ficam dizendo besteiras e besteiras acontecem. Você tem que cuidar das palavras. As palavras produzem um efeito do universo. Eu acabei de provar isso quando eu falei da CSB e vocês aplaudiram. Como eu queria que vocês aplaudissem. E vocês responderam do jeito que eu queria. Porque eu usei as palavras adequadamente. A palavra tem força, tem poder. Só que nós precisamos saber usar as palavras. Qual o vocabulário adequado para aquela situação? Em situações profissionais, evite gírias. Se usar siglas, Carlos, como você estava onde? Eu estava em Gramado, Rio Grande do Sul. Gramado, Rio Grande do Sul, fazendo o quê? Eu estava dando uma palestra para a CSB. Que foi? Não, CS do bebê, não, tem que traduzir. As siglas têm que ser traduzidas. Cuidado com siglas, com termos técnicos para não técnicos. Se tiver que usar termo técnico, que é para credenciar a sua fala, usa o juridiquês, o economês, o contabilês, o saudês, enfermeirês, mediquês, mas traduza para conquistar a confiança dos seus ouvintes. A não ser que você não queira conquistar a confiança, queira só demonstrar uma cultura e tal. Também que se for um negócio meio assim, meia cancha, as pessoas inteligentes observam que você não é do ramo. Tem que ter cuidado com isso. Então, cuide das palavras, evite gírias. Sabe por quê, galera? Como às vezes não voga a gente, não sacou, velho? Ninguém merece, fala sério. Não fique irado, tá ligado? Então, cuidado. Cuidado com siglas. Cuidado com palavrões. Com palavrões. Eu dizia isso para a diretora de uma multinacional lá em Salvador, na Bahia, Grupo Calarral, no Le Méridien, que depois se tornou Hotel Pestana. Quando eu falei isso, levantou um diretor, falou assim: professor Carlos Conce, o senhor dizer que tem que ter cuidado com gírias, com termos técnicos, com siglas, até aí tudo bem, meu rei. Mas dizer que tem que ter cuidado com palavrões, isso não precisa nem dizer, porra. Sabe, né? Então, tem que cuidar das palavras. Cuidado com a gramática. Não precisamos ser doutores em gramática, mas a gente vamos, o pessoal foram, né? O que eu vejo gente, jornalista em rede nacional dizer, há 10 anos atrás, eu fico imaginando como seria há 10 anos no futuro. Né? Eu estava com o Alexandre Garcia essa semana em Goiânia. Alexandre deu a palestra na sexta-noite, grande gaúcho Alexandre Garcia, né? E ele reclamando, o diretor da Globo, muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, hoje lá em Brasília, reclamando dessas coisas tão simples. Então, os líderes têm que cuidar, sim, da gramática. Portanto, é importante que você cuide do poder da palavra, né? Que você tenha um vocabulário, uma gramática adequada para lhe dar fluência, objetividade e clareza. Olha, eu não estou falando que você só doutor em gramática, não. Eu estou falando só se você não tem alguma dúvida, você vai lá e tira. Só isso. E evitar coisas como a gente vamos e o pessoal foram. Isso ajuda muito. Ok? E tem que ter cuidado com a verborragia. O que é hemorragia? Muito sangue de forma inadequada e prejudicial. O que é verborragia? Palavras diversas de forma inadequadas e prejudiciais.
Então nós temos um vídeo de 2 minutos e 30 aproximadamente. Eu vou pedir para as luzes serem apagadas, muito obrigado. E pedir aí o Aguiar, o Gustavo, para dar um play aí. Vamos assistir. Valeu. Olá, Carlinho Eloy e ouvintes da 104. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu magnífico programa, um programa líder e audiência, um programa que vem levantando os ouvintes de Quixeramobim. Uma pessoa que está fazendo o maior sucesso em Quixeramobim. Uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem porra nenhuma também. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico, com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência medieval. Quero cumprimentar meu amigo Carlinho Eloy por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. São pessoas estrambólicas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa helpis, pessoa batráquio, uma pessoa que tenta alegrar a população do nosso Quixeramobim. Quero parabenizar toda a família Balbino, principalmente meu amigo Miguel Balbino, por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível, uma pessoa que merece o respeito tecnológico, uma pessoa que vem também vem dar sua contribuição aqui no Quixeramobim. E hoje quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele. Pois é. Luz. Às vezes, em vez da palavra ter poder, a palavra perde poder numa situação como essa. É ou não é? Perde poder, por quê? Porque quem fala besteira demais, né, em vez de ficar calado, acaba mostrando a sua ignorância, a sua falta de competência. Então a gente tem que pensar nisso. Então o poder da palavra advém de palavras realmente ditas de forma adequada, pertinentes, positivadas e assim por diante. Penúltima habilidade, habilidade vocal. É claro que a voz ela é importantíssima. Começa pela boa respiração. Nós temos um núcleo de fonoaudiologia lá no Instituto Carlos Conce, onde os nossos é um fonoaudiólogo e 2 fonoaudiólogas, em que elas trabalham os vários recursos vocais, mas começam pela boa respiração. Tem alguém aqui do sindicato de fonoaudiólogos? Não, né? Aqui no Belo Horizonte. Você? Não veio. Então, se sabe a importância da voz, né? É fundamental você trabalhar a boa respiração para que você produza uma voz adequada. E muitas vezes não pensamos nisso. A expressividade vem pela emoção e essa emoção é passada pela voz. Na forma de falar, a palavra é 7%. Os vários recursos vocais são responsáveis por 38% para você captar a atenção dos ouvintes. Eu falei 38% para que você consiga captar a atenção dos ouvintes. 38%. E a sua expressão corporal, a forma que você faz contato visual com o seu público, tem esse cuidado para não perder esse contato visual com o seu público, é fundamental. Expressão corporal, que é a possibilidade, a habilidade visual. Cuide da sua voz, mas como assim? Além da boa respiração, é preciso que você cuide da pronúncia. Se for uma entrevista no rádio, cuide mais ainda, abra a boca para falar mais ainda. A pronúncia se torna mais, porque rádio é voz, rádio é som, televisão é imagem. Volume. Qual o volume adequado para aquela situação? Obrigado. Às vezes não temos esse cuidado, falamos alto demais, quando devíamos falar mais baixo. Às vezes falamos muito alto, quando podíamos diminuir o volume da voz.
A velocidade, eu tenho pouca informação para muito tempo. Então eu posso diminuir a velocidade da fala. Pausas mais longas. Porque assim, eu consigo talvez preencher aquele tempo, já que eu tenho pouca informação. O ideal é que você tenha muita informação. Às vezes é um improviso. E com as entonações você pode até repetir aquilo que disse, porque com entonação diferente, dá a impressão que você está enfatizando, e não que você tem pouca informação. Às vezes não é o contrário, você tem muita informação para pouco tempo. Não precisa fazer que nem o Enéas, né, presidenciável de alguns anos, mas você pode acelerar sim a sua fala, dar mais velocidade da fala. E o tom de voz. Carlos Conce, posso levar esse microfone? Leve. Um sim desse é arranjar um inimigo. Carlos Conce, posso levar esse microfone? Pode sim, daqui a pouco eu concluo a palestra e logo depois da conclusão você pode vir pegar. Pode sim, tá? Até já. Eu dei um não usando 3 sims, numa entonação diferente e o cara saiu meu amigo. Então qual é o tom? Sobre o tom, para encerrar a penúltima habilidade e a última habilidade. Era uma vez 2 empregadas domésticas. Uma era fofoqueira e a outra era muito fofoqueira. De repente o casal começou a brigar no quarto. Quem vai lá das duas? A muito fofoqueira. Vai lá e ó, colocar o quarto aqui para ficar melhor de. Mulher, a briga tá feia. O que é que ela está dizendo para ele? Seu cachorro, safado, seu sem vergonha, você não presta. Vai dar separação, vai. 5 minutos depois, em vez de brigas, sorrisos. A luz do quarto se apaga e toca uma música romântica. Quem vai lá das duas? De novo, a muito fofoqueira. Vai lá e ó. Mulher, mudou tudo agora. O que é que ela está dizendo para ele agora? Está dizendo outra coisa. Está dizendo o quê? Está dizendo seu safado. Sem vergonha. Bandido, você não presta. Tem gente lembrando de alguma coisa ali, rindo. Né? Mudou só o tom. Mudou o tom, mudou tudo. Né? Qual é o tom? Qual é o tom? Qual é a entonação? Eu estava no aeroporto lá de Guarulhos, aí a mãe falou de forma áspera com a filha. Disse, isso assim, assim, assim. A filhinha falou assim, mamãe, precisa falar nesse tom comigo? A mãe chega, desmanchou. Oh, minha filha, desculpa, aqui a minha mãe está expressa, até a criança. A mãe se desmanchou. Se desmanchou. Eu era funcionário do Banco do Brasil, interior da Paraíba, próximo a Campina Grande. E o filho do prefeito chegou para mim, porque estava faltando dinheiro na conta dele, segundo ele. Você sabe o que é que você está falando? Sabe quem é meu pai? Eu 18, 19 anos de idade, disse, olha, eu não sei quem é o seu filho, não sei quem é seu pai. Agora, o meu pai, eu sei quem é. Quem é? Eu sou filho de Deus. Ah, não, é porque é o seguinte. Deu uma desmontada, né? Veio na hora. Né? Então, qual é o tom para dar expressividade àquele que você quer? Sexta-feira, palestra magna no CONAD, Congresso Nacional de Administração. Vou tirar aqui uma selfie, Alexandre Garcia, seu conterrâneo. Peraí, deixe eu abotoar aqui o meu paletó. Não precisa ser cara como Alexandre Garcia preocupado em abotoar o paletó. É claro que a habilidade visual ela é fundamental. A sua aparência, a sua postura, a sua gesticulação, a sua expressão corporal, aquilo que você veste. É claro que é importante, vai vender imagem positiva. Não vá com qualquer roupa. Não ande de qualquer jeito. Não sente de qualquer jeito. Minha diretora, eu tenho quanto tempo? 5 minutos, sim senhora. Então, eu tenho que pensar nisso. Né? Todo esse conjunto. E aí, para usar bem aqui os meus 5 minutos, talvez estourar um pouquinho, para ninguém puxar minha orelha, né? Caixa Econômica Federal, profissionais competentíssimos. Eu fui estagiário da Caixa Econômica com muito orgulho. Eu estava em Vitória, Espírito Santo, não, Caruaru, Pernambuco, 30 gestores da Caixa. 4 ou 5 de Caruaru e outras cidades vizinhas. E aí, o primeiro gestor falou muito bem na apresentação, o segundo gestor falou muito bem, o terceiro gestor, ele tenso, nervoso, começou assim, ó. Vem aqui um pouquinho para me ajudar daqui a pouco.
Disseram a ele, tá funcionando aqui não? Oi, obrigado, valeu, Guiar. Disseram a ele que ele podia olhar para um ponto. Ele começou assim, ó. Pessoal, bom dia. Meu nome é fulano. Eu sou gerente da agência tal. Fica aqui perto de Caruaru, eu posso ir, começou a gesticular dessa forma. Lá na frente ele fez o seguinte. Pode subir, por favor, aqui para mim? Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Pode segurar aqui. Obrigado, Renata. Renata vai segurar aqui para eu poder demonstrar. Ele tenso, nervoso, né? Assim na diagonal. Tenso, nervoso, olhando para frente. Aí, sim, o que mais, professor? Tem que mostrar o perfil da agência. Muito bem, gente. Eu vou mostrar para vocês o perfil da minha agência. Eu quero dizer a vocês, sinceramente, que é muito pequena a minha preocupação, porque a agência está dando lucro já há 2 semestres. E ele não sabia, fica um pouquinho, Renato, vou pedir você já aqui. Ele não tinha nenhuma noção da expressão corporal. Nenhuma. Eu tenho um vídeo gravado, só que eu não posso dar direito de imagem. Não é? Vitória, Espírito Santo. Tenho ido muito ao Espírito Santo. Vitória, Linhares, Colatina, Aracruz, Cachoeira de Itapemirim, etc. Primeira vez que eu fui à Vitória. O jovem recém-formado em contabilidade, antes o voluntário foi um senhor de administração, porque era administração, contábil e economia. O jovem recém-formado em contabilidade, o microfone estava mais baixo, pedi a Renata para segurar aqui, Renata, por favor. Pode segurar um pouco mais embaixo aqui, ó. Aí ele começou assim, ó, estava mais baixo, ele não conseguiu organizar o microfone, foi assim mesmo, ó. Pessoal, boa noite, meu nome é fulano, eu sou nascido em Vila Velha, vizinho à Vitória, sou recém-formado em contabilidade, minha galera está ali, a galera ali, da contabilidade ali, e o que mais, professor? Tem que dizer por que eu escolhi contabilidade. Gente, eu escolhi contabilidade porque eu gosto muito disso, eu gosto tanto, né, que eu quero me tornar mestre na área, é verdade, e tem mais, né, em casa de família, meu irmão mais novo já gosta, segundo lugar na Federal do Espírito Santo para contabilidade. A gente aprendeu a gostar disso com quem? Papai é contador há 22 anos. Todo mundo rindo, obrigado, Renata. Todo mundo rindo, ele não sabia de quê. Nós temos que ter cuidado com a expressão corporal, né? Nós temos que ter domínio da expressão corporal. Isso pode fazer uma enorme diferença para você. Vou pedir a você para ficar em pé, para a gente encerrar essa última habilidade, depois passar uma mensagem final, pedir para ficar em pé, para comigo fazer a leitura desse texto aí, ó, que inclui habilidade vocal, habilidade visual, expressão corporal. Eu vou fazer um trabalho de espelho. Eu digo e você repete, pode ser? Primeiro, para conhecer ou reconhecer o texto. É o credo de Rui Barbosa, né? Creio na liberdade onipotente. Você. Criadora das nações robustas. Creio na lei, emanação dela, o seu órgão capital. A primeira das suas necessidades. Creio que neste regime não há poderes soberanos. E soberano é só o direito interpretado pelos tribunais. Agora você vai usar a postura ideal, que não pode ser nenhuma daquelas, né? Como aqui o ambiente é bom, dá para falar sem o microfone. Postura ideal é o seguinte, ó, braço em forma de L e junta as mãos. Faça assim, por favor. Aqui, ó. Começou, ó, pode fazer isso, pode fazer isso. Evite só isso, que às vezes não desengancha. Tá certo? Isso aqui, ó. E daqui vai gesticular naturalmente. Só isso faz uma enorme diferença aqui na frente. Isso aqui. Aí comigo você vai repetir usando as mãos. Pode ser? Porque quando você projeta o gesto, você projeta a palavra. Então, segunda leitura. Creio na liberdade onipotente. Você. Creio na liberdade onipotente. Criadora das nações robustas. Creio na lei, emanação dela, o seu órgão capital. A primeira das suas necessidades. Creio que neste regime não há poderes soberanos.
E soberano é só o direito interpretado pelos tribunais. É claro que isso foi uma demonstração minha que você pode fazer do seu jeito, desde que tem lógica, né? Agora você é candidato a deputado federal para bem representar o sindicalismo brasileiro. E agora você vai estar representando usando muita energia nessa fala. E vamos falar mais ou menos assim, conforme o seu estilo. Eu vou fazer um estilo aqui possível, tá certo? Então, comigo. Creio na liberdade onipotente. Você. Criadora das nações robustas. Vamos aumentar a robustez dessa nação, alongando, para não sofrer com a garganta, fale com a máscara. Ó, nasaliza um pouco, ó, e aumenta a robustez. Alonga o U, como fazia o grande Leonel Brizola. Alonga a sílaba, fala assim, ó. Criadora das nações robustas. Vá. Essa nação é muito mais robusta do que a anterior. É ou não é? E a sua candidatura a deputado federal continua. Creio na lei, emanação dela, o seu órgão capital. A primeira das suas necessidades. Creio que, neste regime, não há poderes soberanos. E soberano é só o direito interpretado pelos tribunais. Está eleito, cadê os aplausos? Está eleito, cadê os aplausos? Não é? Pode sentar, podemos sentar. Finalizamos a parte 2. E vamos finalizar. Eu quero finalizar com uma historinha. Essa historinha tem a ver com comunicação e performance. Professora Tereza, vamos observar? Pedir para apagar a luz um pouco, por gentileza, para a gente finalizar. Tá bom? Vamos lá. Olha que comunicação e que performance da professora Tereza.
E essa é a história da professora Tereza. De aguiar para dar um ESC aí, voltar para a tela seguinte. Eu quero finalizar agradecendo a minha presidente, a Eliane, a todos que compõem essa mesa de honra. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer a cada um de vocês que nos deram a oportunidade de contribuir com algumas dicas de comunicação e performance. Agradecer a minha diretora da escola, a professora Viviane, que realmente com muita maestria vem organizando esses trabalhos com os palestrantes aqui pela CSB em todo o Brasil. Agradecer ao meu amigo e irmão Gerson Marques Lima, que as maiores autoridades do Brasil em direito sindical, que estará com vocês ainda hoje, né? Amanhã, estará com vocês amanhã. E André, que nos recebeu muito bem, né? Muito obrigado, André, que fica aqui no comando da CSB. E finalizar agradecendo também a Aguiar, ao Gustavo, toda a equipe que ali estão, e agradecendo a Deus. E para agradecer a Deus, eu conto uma historinha brevíssima para a gente concluir. Era uma vez um homem muito simples, que naquela região onde morava, não tinha família, não tinha ninguém. Aquele homem se chamava José. Todo santo dia, antes de ir para o trabalho, José passava na igreja. Sentava numa cadeira vazia, ao lado do Cristo deitado, do Cristo morto, e brevemente saía. O padre ficou interessado. Que oração é aquela tão breve que aquele homem faz, que nem eu como sacerdote conheço? Foi até José. E quando perguntou sobre aquela oração, José olhou para o padre, sorriu e respondeu: seu padre, eu não faço nenhuma oração, eu sento nessa cadeira vazia ao lado do Cristo deitado, ergo meus pensamentos aos céus e digo: bom dia, Jesus, sou eu, José, e vou embora trabalhar. Assim fazia José todo santo dia. Mas diz que um dia José não apareceu na igreja, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, e o padre, preocupado, até plagiou Drummond de Andrade. E agora, José, onde andas? Onde anda José? Eis que, preocupado, foi até a igreja evangélica mais próxima, conversou com o pastor, que era seu amigo de José, também não andava mais José por lá, e José não era não tinha família, não tinha ninguém, não era daquela região. Saíram o padre e o pastor em busca de José, naquela cidade, que não era tão grande, até que o encontraram no hospital da região, deitado e ao seu lado, numa cadeira vazia, em primeiro horário de visitas. José, sou eu, seu pároco, seu pastor, eu sei que é triste não ter família, não ter ninguém, só uma cadeira vazia 24 horas por dia, de hoje em diante iremos visitá-lo. José olhou para o padre, olhou para o pastor, com seu jeito simples, sorriu e respondeu: seu padre, seu pastor, todo santo dia, pela manhã, ele chega, senta e me diz: Jesus Cristo, bom dia, José, sou eu, Jesus. Jesus Cristo, eu estou. Quem nos dera ter uma comunicação com Deus tão maravilhosa quanto a de José. As outras 2 habilidades que não podemos trazer aqui no primeiro momento é a habilidade atitudinal e a habilidade transcendental, porque transcender faz a diferença. Os grandes líderes são aqueles que conseguem transcender. Quero agradecer a Deus por ter me mostrado muito cedo que educação, comunicação, mais do que profissão, para mim é missão. Eu espero ter contribuído com cada um de vocês para que a comunicação, a performance se torne melhor ainda a partir de agora. Eu agradeço a Deus por isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, meu. Obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Conce, Obrigado. pela sua bela palestra, nossos ensinamentos.